A presença de Jesus faz a diferença. Irmãos, fizemos uma leitura bíblica hoje interessante, mostrando o Senhor Jesus indo da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. João, a princípio, não compreendeu e se opôs ao Senhor, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele o permitiu. Há coisas que acontecem que nós não alcançamos e às vezes até julgamos desnecessárias. Mas Deus, Ele vê o fim das coisas antes do princípio delas. E certa vez Ele disse ao apóstolo Pedro: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Há coisas que só na eternidade nos será revelada. Há coisas interessantes e, dentre elas, a Bíblia diz que Deus julgará o segredo dos homens segundo o seu Evangelho. Há coisas ocultas que a polícia técnica, a polícia de inteligência não conseguiu chegar até lá. São os segredos dos homens, coisas ocultas, mas vai chegar o dia que Deus vai julgar o segredo dos homens. Nada ficará oculto ou escondido diante dele. Para João, não foi muito fácil compreender isto. Como pode ser isto se Ele é o meu Senhor, o meu guia espiritual, o meu mestre? E Ele vem para ser batizado por mim? Fico sem compreender. Mas há poucos dias eu vi um pastor se pronunciar assim: aquilo que eu não entendo, eu aceito por fé. Aquilo que eu não entendo, que Deus não deixou revelado, eu aceito por fé e não vou ficar embaraçado com isso. O escritor da epístola ou carta aos Hebreus, ele diz: pelo que deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência. Não é para correr desenfreado. Porque tem pessoas que querem correr desenfreado, desembestado. Não. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus,
que é o autor e o consumador da fé, o qual Jesus, pelo gozo que a ele estava proposto, ele suportou a cruz, desprezou as afrontas e está sentado à destra do trono de Deus. Se tivermos graça para suportar as afrontas e olharmos para Jesus e desprezarmos aquilo que vem como oposição à nossa vida, nós vamos chegar do outro lado da margem do rio. Há muita gente parado, outros embaraçados, outros não sabem discernir espiritualmente qual a sua mão direita da esquerda, e espiritualmente falando, porque ele se envolveu em coisas que não devia ter se envolvido. É como quem vai numa rua, num trecho do caminho, e escuta uma multidão gritando. Aí ele acompanha o grito da multidão, se embaraçou. Deixe quem quiser ficar gritando para lá e você prossiga a sua viagem, seu caminho, deixa para lá. Não, eu vou ver o que é, aí pronto. Só deu para você, porque você foi parar aonde não era permitido parar. São muitos os sinais na estrada da vida, mas eu quero lhe pedir, prossiga de cabeça erguida. Jesus veio da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. No momento que Jesus desceu as águas, o Espírito Santo veio sobre ele, em forma corpórea de uma pomba. Não foi de um pombo, porque o pombo, ele tem o fel amargo, e a pombinha não tem fel amargo. Por isso que o Espírito Santo pousou sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. O pombo tem o fel amargo, a pomba não tem fel amargo. Eis aí a diferença, a distinção, e que muita gente não sabe por que podia ter sido sobre um pombo, mas em forma corpórea de uma pomba, porque pomba não tem o fel amargo. O Espírito Santo não traz nele amargura. Quem estiver vivendo uma vida de amargura precisa de receber doçura nesta noite pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora vamos parar um pouquinho aqui. O revestimento de poder, o batismo do Espírito Santo em nós, não nos isenta de momentos críticos, nem de tentações miseráveis, nem de horas que a gente nunca desejou passar. Lembre-se disso. Ah, mas eu sou batizada com o Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo. Não vai evitar. A quem muito se lhe deu, muito se lhe pedirá. Diante da sua responsabilidade, há um investimento maior do adversário, para provar a sua fé, para saber se realmente você é aquele crente, aquela crente de verdade, ou não. Então o investimento do inimigo é muito maior. E por que me sobreveio uma tentação tão forte? Para provar se você é realmente aquele crente de verdade. Como eu digo, crente de mesmo, crente por dentro e crente por fora. Porque há crentes que é somente por dentro, outros só são por fora. Mas nós precisamos ser crente por dentro e por fora. A arca estava betumada por dentro e por fora, porque se a água entrasse na arca, ela afundava. Assim o crente tem que estar betumado pela palavra, por dentro e por fora.
O diabo diz: isso aqui dá certo para você, não posso usar, porque eu tenho que estar betumado, revestida por dentro e por fora. Dá para dizer amém? Dá para entender o que Deus está dizendo a você nesta noite? Porque Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras. De muitas formas e de muitas maneiras. Ao ponto do salmista dizer: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Eu quisera contá-las e enumerá-las, mas são mais do que se pode contar. Não nos isenta da tentação, de perigos mil, de afrontas do diabo e afrontas de alguém e afronta de irmãos que estão dentro da igreja, que às vezes uma pessoa afronta o outro e diz: eu quero saber se ele é crente mesmo, eu quero que ele levante o braço, que eu quero derrubar ele. Irmão, precisamos estar vacinados com a palavra. E somente Deus, pela palavra, nos dá a condição de escapar, de sair fora, de saltar aquela muralha que o inimigo levantou imediatamente para atrapalhar, interromper, deter a nossa caminhada. Mas hoje Deus manda um grito de alerta. Olha, Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Depois foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Deserto já está dizendo. É lugar difícil. Quando se fala de deserto, fala de uma terra árida, seca, sem água, sem vida. No deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, com uma finalidade: para ser tentado pelo diabo. Como é que a gente compreende as Escrituras? Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, e o mesmo Espírito levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu não aceito tal coisa, meu irmão. Tem coisas que você não aceita, você não compreende. Aceite por fé e não se embarace com isso. Prossiga a sua caminhada. Tem coisas que a Bíblia não responde a nós. E em Deuteronômio 29 está escrito: as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, e as encobertas para o Senhor nosso Deus. Quando eu chegar lá na glória, eu tenho algumas perguntas a fazer a Jesus, porque a Bíblia não revela. Os teólogos também não têm revelação. Os doutores em divindade não encontraram solução. Mas eu vou perguntar a Jesus, porque Pedro disse a ele: tu sabes tudo. Ele sabe ou não sabe? Ele sabe, Jesus sabe. E eu vou perguntar a ele quando chegar lá. Deus vai permitir eu lembrar: Senhor Jesus, eu quero saber isso e isso. Não vou dizer aqui não, para os irmãos não ficarem curiosos. É segredo de Deus comigo, mas eu vou perguntar a ele. Lá eu vou perguntar. Eu vou perguntar a Jesus. Eu abri um pouquinho só aqui. Senhor, qual era o espinho na vida de Paulo? Alguém diz: ele tinha os olhos de sapiranga. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Porque às vezes nós queremos nos exaltar. Pregar como eu, cantar como eu, ensinar como eu, visitar como eu. Não tem. Aí fica um espinho na carne. Você não é nada. Você não é de nada. Quem é tudo é Jesus. Você é apenas um instrumento. Eu uso quando eu quero, eu toco nele quando eu quero, eu afino ele quando eu quero.
foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Fome. Eu estava numa escola bíblica quando o pastor que estava ministrando aquela aula, lá no Rio de Janeiro, ele disse que um irmão com a sua família não tinham nada em casa. A cartilha que eu estudei, a cartilha de Landelino Rocha, ela dizia que a fome dá o direito ao pobre de importunar o rico. A fome, ela dá o direito ao pobre de bater na porta do rico. E aquele irmão não tinha nada em casa, nada, só água mesmo na geladeira. E ele saiu com o filho. E adiante encontrou uma senhora fritando peixinhos. Estes peixinhos pequenos que aqui a gente chama caico. E o cheiro do peixe produziu neles um desejo tão grande que o pai disse: meu filho, eu vou roubar um peixinho daquele para nós dois. Eu me disse: papai, não faça tal coisa. O céu está lhe contemplando. Nós não temos nada em casa, mas Deus pode suprir a nossa necessidade, porque na fome aí o diabo chega. Se tu és, se você é crente mesmo, isso não vai te acontecer. Nunca isso vai alcançar você. E daí o cuidado que nós precisamos manter. Na fome de Jesus, o diabo chegou e disse para ele: se tu és, repare o insulto, se tu és. Você não pode sofrer isso não, porque você é crente. Não aceite não. Mas a Bíblia diz que Paulo tinha um amigo chamado Trófimo. Paulo era um homem que Deus usava ele nos dons do Espírito. Mas ele disse: eu deixei Trófimo doente Mileto, orei por ele, mas Jesus não quis curar, porque Jesus cura quando ele quer, quando ele não quer, ele não cura. Fique doente e se conforme, glorifique a Deus e não se desvie, nem fique maldizendo a Deus, porque Ele não lhe cura. O salmista disse uma coisa, disse Deus e duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Pertence a Deus, o poder pertence a Deus. E quando Ele quer, Ele opera, e quando Ele não quer, Ele não opera. Eu lutei. Eu e irmã Carmen, nós lutamos muito tempo com uma das nossas filhas. Nós temos 2 filhas e 2 filhos. E era uma luta terrível. E alguém dizia: faça isso e faça aquilo. E a gente orava, e a gente chorava, e a gente jejuava, e a gente acordava de madrugada com ela sofrendo. Mas a fé de operar maravilhas, ela é momentânea. E tem hora que a fé entra em ação. E naquela noite eu disse: minha filha, vem cá, fica aqui de costas para mim. Coloquei as mãos nas costas dela e disse: doença, para nunca mais. Vai embora. E até hoje ela está casada e tem filho. E Jesus curou. Ora, a gente fez tanta coisa, mas nós precisamos que a fé de operar maravilha, ela vem de repente, é em momento, não é toda hora, a fé não é de todos, e Deus faz da maneira que Ele quer. Não é obrigado você estender as mãos, Jesus curar todo mundo não, senão você fica vaidoso e bota uma plaquinha na sua casa: venha para cá, aqui cura, salva, batiza, a honra e a glória de Jesus, não é sua, não é minha.
A glória será sempre dele e a honra será sempre dele. Agora a alegria é para nós, se alegre, a alegria é para nós. Mas a glória é inteiramente dele. E ele disse: a minha glória eu não darei ao outrem. Eu não dou minha glória a ninguém. Eu não compreendo isso, aceito por fé. Como é que pode o Filho de Deus? A Bíblia diz que tudo foi feito, e para, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora os irmãos imaginem Deus vendo lá do céu seu filho sendo tentado pelo diabo no deserto. E o diabo dizer para ele: se tu és filho de Deus, transforma. Olha, diante da afronta eu vou mostrar que eu sou, mas você não vai mostrar que é. Deus é quem vai aparecer na sua vida. Não use a autoridade que você tem, deixe Deus usar. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Anote esta palavra: fome. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. O diabo transportou a um lugar mais alto. Não pense que as investidas do diabo elas pararam, não. Ele vai continuar investindo. E no dia que ele descobrir o seu ponto fraco, aí é que ele vai bater fortemente. Nunca revele o seu ponto fraco a ninguém. Conte para Jesus onde é a sua dor, o que você sente, a sua tristeza, a sua decepção, as suas vergonhas, conte para Ele. Mas não fique dizendo para alguém: eu sou tão fraquinho nessa parte. Porque o diabo vai investir. Ele é oportunista. Ele não perde a oportunidade para investir. Se o senhor é filho de Deus, lance-te daqui embaixo. Você é crente, bota sua mão no fogo. Não, minha mão não é para ser queimada. Amém? Não, mas você tem. Não, senhor. Minha mão não, para botar no fogo não. Bote a sua. O diabo tentou a Jesus desta forma. Os irmãos não imaginam quantas tentações ele forja contra cada um de nós. Às vezes uma pessoa tão feia, aí se apaixona por uma pessoa que é horrorosa. Olha, isso é dentro da igreja, a gente tem que falar nisso e tem que trabalhar com a palavra, porque só a palavra vai tirar isso da sua mente. Olhe para Jesus, que Ele é o autor e o consumador da fé. O que Ele reservou para você, no tempo Ele vai lhe entregar, mas não se adiante. Há tanta gente barruando na igreja. Cada barruada que eu digo: mas meu Deus, não é possível uma coisa dessa. Uma pessoa com tanto tempo de evangelho, mas que perdeu as estribeiras.
e está pensando que vai ficar no Caritó. Não vai não. Deus tem caminhos especiais. E quem pode dizer amém comigo? Espere em Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão. Você crê que esta palavra é viva? Que Deus vela por ela? Então não se adiante. Mas eu não estou aguentando. Vai aguentar. Outras pessoas que estão aqui de mais tempo no Evangelho aguentaram. Aleluia. Eu quero ver agora as línguas, os brados de vitória. Eu quero ver agora. Lança-te daqui abaixo. Isto é precipitação. Há muita gente precipitada dentro da igreja. Não é fora, não é dentro. Porque Deus não fala para quem está fora, fala para quem está dentro. Concordam comigo? É aqui, não é lá fora, não, é aqui. Vamos rapidinho em Salmos 116, o verso de número 11. Eu gostaria que um irmão ou uma irmã ficasse de pé e lesse, para os demais ouvirem em voz audível. Salmos 116, verso 11. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Eu dizia. Quantos estão dizendo? Precisamos tomar cuidado com a precipitação. Se o Senhor é filho de Deus, te lança daqui embaixo. Jesus não veio para cumprir a precipitação imposta pelo diabo. Você também não foi chamado para cumprir a precipitação que o diabo quer te lançar. Eu anotei um outro versículo no livro de Provérbios. 29 e 20 de Provérbios. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Todo cuidado, porque tem pessoas que se precipitam em palavras. E nós precisamos raciocinar primeiro para depois falar. Repare que Deus pôs o raciocínio aqui, não pôs aqui. Se Ele tivesse colocado aqui, mas Ele colocou aqui. Então a ordem sai daqui para aqui. Estou certo? Tens visto um homem precipitado em palavras? Tens visto uma mulher precipitada em palavras? O que é que diz? Maior esperança há num tolo do que nele. Precipitação. Mantenha toda a vigilância, porque o inimigo faz de tudo para você se precipitar.
E você não responde nada não? Calma, eu estou analisando. Você já era para ter falado. Tenha prudência, tenha calma. Precipitação. Se tu és o Filho de Deus, te precipita daqui lá para baixo, porque Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Eu não estou aqui para ouvir, nem emprestar meus ouvidos ao diabo. Amém? Não empreste seus ouvidos ao diabo. Não empreste seus ouvidos ao diabo. Se não tiver cuidado, aí lá vem uma música de Roberto Carlos, ou de Erasmo Carlos, ou de Carlos Carlos. Aí você começa a dançar com a vassoura. Está emprestando seus ouvidos ao diabo. E papai lá de cima está vendo. Eu não mandei essa música para você dançar. Mas pega a vassoura, varre na casa e daqui um pouco está dançando. Vamos falar em língua agora, irmão? Vamos. Precipitação. No livro do Eclesiastes, capítulo 5, o versículo de número 7, diz alguma coisa interessante sobre precipitação. Eclesiastes 5, verso 7. Em muitos sonhos, eu tive um sonho que o irmão ia morrer. O sangue de Jesus tem poder. Amém? Amém. Quando chegar o dia, não tem quem evite, a gente vai. Quem está disposto a ir para o céu? Aleluia. O céu é bom, mas ninguém quer ir para lá. Quando tem qualquer doencinha, é especialista, é medicamento que vem da Alemanha, é médico que vem lá do Japão. Quando eu estava pastoreando a Assembleia de Deus em Alagoa Grande, ali tinha um grupo de irmãs, de irmãos, e que eles diziam para mim: o céu é muito bom, mas ninguém quer ir para lá agora. Ninguém quer ir para lá agora. Eu tive em São Paulo e um dia visitando um pastor de 94 anos. Ele estava impossibilitado de ir para a igreja. Ele mandava as ordens e os irmãos cumpriam. Aí o irmão foi visitá-lo e disse: irmão pastor, por que o senhor não vai para o céu? Ele disse: quer que eu vou ver lá? Lá não tem trabalho para mim, tem trabalho aqui na igreja, mas lá não tem trabalho para mim. Lá o trabalho é dos anjos. O céu é bom, mas ninguém quer ir para lá agora. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8, o versículo de número 32. Estamos falando sobre precipitação. Precipitação. Mantenha toda a vigilância, porque o inimigo vai investir para você entrar pelo caminho da precipitação. Não digo que você não tem convicção, aquilo que você não pode provar. Não entre por o caminho desconhecido. Não se precipite. Digam comigo: fome,
precipitação, tentação e glória. Tentação é indução para o pecado, para o mal. E na oração sacerdotal está escrito: não nos induza à tentação, mas livra-nos, livra-nos, livra-nos do mal. O mal tem muitas formas de atingir, de atacar, de embaraçar o mal. E Jesus, na sua oração, pelos apóstolos, pelos discípulos, disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O mal é terrível, irmão. O mal. A tentação. Quantas vezes nós somos tentados a coisas que depois a gente fica dizendo: meu Deus, como foi que isso aconteceu comigo? A experiência que eu tenho, a vida que tenho, a comunhão com Deus que eu tenho, e como foi que isso me aconteceu? A tentação. E nunca diga com a sua boca: nada disso vai me acontecer. Peça a Deus misericórdia todos os dias. Nunca pense que você se garante, não, que você é o bambambam, não, que você aguenta, não. Peça a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me cobre com o teu sangue, me guarda, me ajude, porque eu quero chegar, Senhor, do outro lado da margem do rio. Fome, precipitação, tentação e glórias. O diabo disse: olha, eu vou te mostrar tudo que tem aqui e eu te darei. Ora, quem não tem nada vai dizer que vai dar. O diabo não tem nada para dar, irmão. Tudo que nós temos, quem nos deu foi Deus. A saúde, a respiração, nele nos movemos, nele existimos, tudo provém dele. Glorifique a Ele, porque Ele tem poupado a sua vida. Ele fechou a sepultura. Quando alguém ia fazer o seu funeral, Ele mandou fechar a sepultura. Glórias. O saudoso missionário Eurico Bergstein, alguém disse para ele: olha, pregar como o Senhor não existe. Ele disse: o diabo me disse isso ontem. É um perigo quando nós tomamos a glória para nós. Principalmente quem está em ascendência no ministério. Quando começa a despontar, a aparecer e a agenda, tenha cuidado. Porque alguém diz: olha, pregar da forma como você prega não existe no Brasil. A pessoa fica pensando que é. Foi uma oportunidade que Deus lhe deu para lhe apresentar naquele momento tão difícil que você não sabia nem o que ia ler. Aí Deus lhe revelou a palavra. Mas não pense que você é capaz, não. Tudo que nós estamos fazendo é por misericórdia de Deus. Se você canta bem, é por misericórdia. Se você recita bem, é por misericórdia. Se você ensina bem, é por misericórdia. E se prega que arrebata o povo, é por misericórdia de Deus. E rapidamente vamos para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 16 e versículo 14.
e correu a tua fama entre as nações. Você ficou famoso, famosa, importante, agenda completa, e correu a tua fama por todas as nações, por causa da sua beleza, da sua formosura, da sua intelectualidade, do seu conhecimento. Era a minha glória que estava sobre você quando você pregou. Alguém bateu palma, gritou, pulou, vibrou. Era a minha glória em você. Mas se eu tirar a minha glória, você fica falando como rádio de pilha, sozinho. Aleluia! Agora, quando eu quero, eu te uso, eu te encho, faço você transbordar. Vamos fazer uma figura. Quando Jesus entrou montado num jumentinho em Jerusalém, o povo batia palmas. Outros estendiam ramos de palmeiras. E eu acredito que aquele jumentinho, ele pensava que era ele, era Jesus que estava montado nele. Eu acho que quando ele tentou desfilar outra vez, alguém disse: vai embora, rabugento, cai fora daqui. Era Jesus, a glória dele em nós, é a glória dele na sua vida. Você prega bem, ensina bem, canta bem, doutrina bem, mas é Jesus em você. Libera as glórias que você trouxe para glorificar a Ele. Ele está aqui para receber. Ele marcou este culto para dizer isso a você e a mim. Ele já disse nesta noite: eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. E eu vou completar dizendo que a tempestade vai passar, a negra nuvem vai desaparecer. Esta amargura que está na sua boca, Deus vai converter ela em doçura. Você vai voltar a sorrir, vai voltar a cantar, vai voltar a glorificar. O que Deus tem para você é bem melhor. E Ele já disse nesta noite através do louvor: recebe um abraço meu. Você já pensou um abraço de Jesus? Para a alma aflita, abatida, desprezada, criticada, injuriada, receber um abraço de Jesus. Eu recebi nesta noite um abraço dele. Eu vou voltar para casa dizendo: tu és o meu melhor e maior amigo. Nada vai me separar da tua pessoa, Jesus. Veja uma coisa interessante. Na primeira epístola universal do apóstolo São Pedro,
no capítulo de número 1, os versículos 24 e 25. Porque toda carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Toda a glória do homem, toda a glória do homem, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Acabou-se a glória do homem. A glória do homem, a glória do homem é como a flor da erva, é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Pense que homem extraordinário, mas ainda é fraco. Pense que mulher extraordinária, mas ainda é fraca. A glória dele e a glória dela é como a flor da erva. Agora ele, Jesus, é tudo. Ele é tudo, em todos e por todos e sobre todos. Recebe dele graça, força e coragem. Abre essa boca abençoada e glorifica o teu Senhor, porque a glória é para ele, a glória é dele e a alegria é tua e é minha. Vamos concluir dizendo assim: fome, tentação, precipitação e glória. Meu Jesus é meu melhor amigo, nele ponho toda a minha fé. Minha alma quer sarar e minha alma consolar. Sim, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sempre prestes a ajudar, ele a todos quer salvar. Sim, Jesus é o melhor amigo.